Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Luís Boneco, sou escansão internacional, formado ou certificado pela algumas das escolas mais prestigiadas do mundo. Neste caso estamos a falar da Corte de Massa Sommelier, onde fiz a minha introduction. Portanto, o meu princípio, né, onde me faço, onde torno automaticamente escansão, e depois na W7, portanto já cá na Europa e neste caso em Portugal, onde fiz os níveis mais avançados. Neste momento ocupo uma posição de chef sommelier, portanto, no último, digamos, projeto na Disney, neste caso Disney Cruise Line, portanto foi um French Inspired, né, portanto uma cozinha francesa de gourmet, portanto com o apoio de dois chefes de 3 estrelas Michelin, portanto Arnaud Lemont e Scott Enel. Portanto, eu sou o responsável da vinícola do restaurante e é a posição que ocupo neste momento em termos de trabalho profissional. Dada a questão da pandemia, pois neste momento encontro-me no país já há quase 5 meses, portanto, onde já pude refletir, descansar e daí ter tido a ideia de fazer este vídeo. O vídeo, portanto, isto não tem nenhum tema portanto, principal, a questão é explicar de uma forma fácil, sem grandes termos técnicos, para que todos possamos entender e ajudar-vos, sem dúvida, nas futuras compras, portanto, quando estão a comprar os vossos vinhos, seja ele em canal flores, supermercados, garrafeiras ou outras coisas online, ou seja lá onde é que estiverem a comprar os vossos vinhos. Eu diria que isto é um projeto, ou seja, para fazer a emissão destes vídeos, isto ficará, portanto, sobre a garrafeira virtual Maria de Lourdes, portanto, que é o projeto que eu vou chamar, onde, se tudo correr bem, emitir-se-á cerca de pelo menos 5, 6 vídeos para se tornar um bocadinho mais claro e poder-se alargar um bocadinho também com calma. Isto tem questões de separar, portanto, os brancos, dos rosés, dos tintos, os nossos grandes fumantes e claro, os fortificados, que penso de que somos onde é que temos uma expressão muito grande em termos a nível mundial. Portanto, chamaria talvez uma introdução à cultura do vinho, por exemplo, para que todos possam perceber um bocadinho mais ou desvendar um bocadinho mais o que é que está por trás destes grandes negociantes. Vou fazer um bocadinho também aqui portanto, agradecimento, digamos, às pessoas que me acompanharam durante 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, no último projeto cá em Portugal. Portanto, eu faço portanto, saio da Disney, venho a Portugal fazer este projeto com uma companhia aqui da parte mais outra parte não tão conhecida do Algarve, o Sotavento, no Grupo Sem Espinhas, com 4 restaurantes na altura, onde pudemos fazer 4 cartas distintas e, claro, todo o levantamento e todas as reuniões que foram precisas para fazer isso tudo e pôr tudo em prática, e o ensinamento das brigadas também nos restaurantes e tudo no qual fui ou desempenhei a questão a posição de head sommelier, portanto, ao chefe de vinhos. Portanto, vamos começar aqui um bocadinho com história. Eu diria, é preciso perceber quando é que isto tudo começa, e eu penso que o grande impulsionador da nossa cultura, portanto, ou quem alargou mais, digamos assim, foi Marquês de Pombal, né? Marquês de Pombal, portanto, isto em 1700, a partir de 1715, 16, até 30, ele desenvolve, então, as áreas vinícolas, aproveitando um bocadinho que os gregos e os romanos e de tudo trouxeram, portanto, nas castas todas que foram espalhadas pelo mundo fora, portanto, dentro das latitudes onde é que se pode fazer vinho, e a seguir esse trabalho, que pensou que foi talvez o mais importante na história do vinho no mundo, Marquês de Pombal dedica-se então e começa a separar, dando então origem à zona, ou à denominação de origem controlada mais antiga do mundo. Portanto, estamos a falar da região do Douro, onde foi estipulado uma região demarcada com regras de Estado. Portanto, já existiam algumas zonas no mundo que participavam nos mercados tradicionais e que já tinham algum conhecimento sobre fazer vinho e eram muito apreciados, eram muito apreciados quase a nível mundial, mas não tinham regras de Estado. Portanto, nós fomos tecnicamente a primeira região com regras de Estado.
Entretanto, ele desenvolve, faz até inclusive uma zona de mercado em Lisboa de uns fortificados que poderemos eventualmente falar depois noutro episódio, que se chama dos Carcavelos, que são muito pouco conhecidos cá em Portugal, no qual eu gostei muito de provar aqueles vinhos. E então portanto, o decorrer da cultura do vinho dá-se então, penso eu, uma grande evolução a partir daí, né? Portanto, depois, passando aos dias mais recentes, tivemos... eu penso que é importante falar sobre o José Casais. José Casais assume a presidência de uma das grandes, penso eu, empresas que ajudou, de facto, a criar geograficamente uma rota de distribuição de vinho, portanto, começando com os espíritos, portanto, estamos a falar da Vinalda, desde 1947, onde José Casais, portanto, após a morte de um primo, assume a presidência em Lisboa e começa a ser tecnicamente bombardeado pelos pequenos produtores que na altura já começavam a ter vinhos um bocadinho mais interessantes. Alguns já tinham filhos que já tinham estudado, já tinham feito, portanto, já tinham conhecido enologias também do exterior, já conseguiam aplicar técnicas que nunca tinham sido utilizadas no vinho tranquilo. E começam por tecnicamente bombardeá-lo, no sentido em que para ele trazer junto dos whiskies, dos destilados, portanto os vinhos de mesa, e dá-se então, se não me falha nada, portanto a primeira rota, eles são sem dúvida, portanto, José Casais, um dos progenitores da rota comercial do vinho nacional, portanto do nosso comércio. A empresa, tanto quanto se consta, portanto eu conheci José Espírito Santo, portanto o novo, ou o diretor, portanto, recente da empresa, assim como os distribuidores, os diretores da distribuição de regiões, que fizemos todos o nível 3, portanto, na Direct Wine, que mandar também um beijinho grande para o Ribadave, para a Daniela Bombardo, para o Manel Lima, o coordenador de provadores do IVDP, que foi meu orador, talvez uma das pessoas mais inteligentes com quem falei sobre vinho em Portugal, e após algumas conversas que tive com o José Espírito Santo, percebi-me de que, portanto, isto, de vez em quando almoçávamos, enquanto estivemos lá na formação, e ele contou-me que houve uma dada altura que a empresa tem, por exemplo, tem problemas financeiros, quase que termina, portanto, ainda hoje o armazém deles aqui no Algarve está fechado, portanto, eles agora têm as representações, e depois, passado uns anos, agarrada por, talvez, acho que um grupo de economistas, se não me falha a memória, no qual ele hoje dirige, portanto, a empresa. Portanto, nesse espaço, eu diria que no espaço em que a Vinalda tem uma quebra, eu penso que é aí que dá-se início, por exemplo, a outro grande tubarão do vinho em Portugal, também pessoas que eu tive a oportunidade de falar, neste caso com a doutora Filipa Rousseau, da Garcias, portanto, que são tecnicamente eles que têm quase o maior volume neste momento de venda, mas entre uma empresa e a criação da outra, até que ela começa a ter estrutura, eu penso que foi aí que os supermercados apoderaram-se então e ficaram com toda a produção, praticamente. Depois, essa produção, essa revenda desses vinhos já mais modernos depois, tecnicamente e com calma, começando a ser agarrada por novos empresários, pessoas com projetos um bocadinho mais já mais bem feitos, por exemplo, como grandes garrafeiras que existem, o One O'Clock, algumas que eu tive a oportunidade, a Garrafeira Nacional, alguns projetos que conseguiram isolar então o que é bom, portanto, e do grande volume, né? E tiraram ali alguma parte aos supermercados, mas os supermercados depois, portanto, à maneira que vão se evoluindo, e acho que certo, todos nós nos lembramos disso, os Pingo Doces, os Auchan's, eles depois começam geograficamente tipo polvo a instalarem-se praticamente nas regiões todas, e hoje vemos aquelas grandes ruas de vinho. Essa é sem dúvida um assunto muito importante, que é aí que se desvenda tecnicamente como é que se processa as coisas todas no país. Aqui as pessoas, por exemplo, encontram-me em algumas formações
enquanto sommelier, às vezes nos serviços, ou mesmo em algumas ações de formação que eu faço, Luís, os supermercados, e aquilo é muito complicado, e o vinho não presta, e o supermercado não presta, se está no supermercado não presta. Não é nada disso. Portanto, isso não é verdade e não é nada disso que está a acontecer. O que está a acontecer é que eles, ao apoderarem-se do monopólio, conseguiram, portanto, organizar-se, no sentido em que têm quase todas aquelas grandes prateleiras, todas com tudo mais ou menos organizado, mas, como é óbvio, portanto, eles ficaram, quando se representa praticamente o monopólio todo, portanto, eles ficaram com os chamados vinhos de grande produção. E é aí que entra a parte mais crítica. É aí que temos que perceber. Porque o que é que aconteceu? Ou o que é que acontece? Nós, quando entramos num supermercado, temos as prateleiras, portanto, isto é coisas que toda a gente praticamente sabe nos dias de hoje, que o que está à nossa altura dos olhos é o que tem mais valor e o que supostamente deverá ter mais qualidade e o que deveria ser primeiro, e depois, consoante dali para baixo, né, vamos apanhando as coisas mais baratas até que chega a um ponto que ficam mesmo já sem quase critério. Pronto, o que é mais importante, realmente, ou eu penso que é, portanto, esta foi uma informação que me foi cedida também nas reuniões que tínhamos, às vezes de alguma matéria que não era bem a matéria que estava estipulada pela W7, mas que, neste caso, eu agradeço ao Manuel Lima, como já mencionei, coordenador de provadores do IVDP, por exemplo, é isto que eu quero, que gostava de poder que as pessoas percebessem, porque isto é que é importante. Portanto, a maneira que chama-se, portanto, a segmentação, né? A segmentação é que é importante para fazer compras no supermercado. E o que é a segmentação? A segmentação é a maneira como eles te estipulam por preço e, portanto, não interessa regiões nem nada, portanto, aquilo depois começa está catalogado por preço, portanto, eu diria que entre os 2, 3 e 4 euros, portanto, pouca ou quase nenhuma diferença faz. Depois temos o primeiro segmento, que é o segmento dos 5 euros, e depois, a partir dos 5 euros, portanto, passamos de 5 em 5. Mas é óbvio que vamos encontrar vinhos, por exemplo, de 11, de 12, ou 16, ou 17, em vez de 10, 15, 20, por aí adiante. Essa é uma das coisas também mais importantes para fazer compras no supermercado. Eu diria que, portanto, um vinho, quando está no segmento dos 5 euros, mas custa 6, 6.30, 6.70 ou 7, é aí que temos que prestar atenção. O produtor está a dizer que dentro daquele segmento, aquele vinho já tem alguma coisa fora do normal, portanto, já tem uma qualidade, portanto, aí, e é isso que eu quero explicar. Portanto, acabamos por ter bastante melhores exemplos quando compramos um vinho de 6 euros ou de 7 em vez de comprarmos de 5, assim como começamos a ter também novamente no segmento de 10. É sempre bom investir ou melhor, acabamos por ter melhores resultados investindo num 11, 12 ou 13 euros, assim como depois 16, 17 em vez de 15. Portanto, essa é uma grande barreira que precisamos perceber. Qualquer das maneiras, portanto,